Saudações, meus amigos, minhas amigas. É uma, é uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui para o estudo das obras fundamentais de Kardec. A obra de hoje, O Céu e o Inferno. Então, agradecendo a participação de vocês, a presença e o esforço de cada um de estar aqui, agradecendo a Deus e aos bons amigos espirituais que nos incluem. Que sejamos dóceis, né, a essas intuições. Nós estamos na primeira parte do livro Céu e Inferno, Doutrina. Nós já passamos pelo futuro e o nada, o medo da morte, já fomos para o céu, já fomos para o inferno. Depois comparamos um quadro do inferno pagão e o inferno cristão, e agora lá vai nós, todos de mão dada para o purgatório, capítulo 6º. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu trouxe uma breve apresentação sobre o purgatório. O que é o purgatório? O termo purgatório deriva do latim purgatorium, de purgare, ou seja, purificar, limpar. Desde sua etimologia, a palavra expressa a ideia de um estado de purificação da alma após a morte, destinado àqueles que morrem em graça, mas ainda com faltas leves ou penas temporais a expiar. Embora o conceito não apareça literalmente nas escrituras, seus fundamentos foram buscados em passagens, como o segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, e aqui um trechinho, né? É santo e salutar o pensamento de orar pelos mortos. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3,15, onde São Paulo fala de um fogo que salva como que através das chamas. Essas interpretações, somadas à prática judaica antiga de orações pelos falecidos, formaram um alicerce teológico para a doutrina posterior. Só vale ressaltar aqui, como nós colocamos aqui, né? Não aparece literalmente. Daqui são interpretações que se fizeram ao longo do tempo. E como é que se deu isso? Nos primeiros séculos do cristianismo, autores como Orígenes, Gregório Magno e Agostinho de Hipona mencionaram a ideia de um fogo purificador que não seria o do inferno, mas um processo de purificação temporária. Contudo, ainda não havia definição dogmática. Foi apenas na Idade Média, especialmente com o avanço da teologia escolástica, que o purgatório se consolidou como um estado intermediário entre o céu e o inferno. O tema foi oficialmente tratado em 3 concílios importantes. O Concílio de Lyon II, em 1274, que reconheceu o purgatório como dogma e incentivou orações pelos mortos. O Concílio de Florença, já em 1439, que reafirmou a existência do purgatório e a eficácia dos sufrágios. E o Concílio de Trento, já em 1545 e durou até 1563, que confirmou a doutrina em resposta à reforma protestante. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, isso foi um tema, né, que foi abordado nesses 3 concílios, sendo o Concílio de Trento a confirmar essa doutrina, a partir essa doutrina da Igreja, né? A partir do século XIII, a Igreja passou a associar o purgatório a práticas de indulgência, isto é, orações, esmolas e missas que poderiam abreviar o tempo de purificação das almas. Com o tempo, essas práticas se corromperam. As preces e indulgências começaram a ser cobradas financeiramente, transformando o sofrimento das almas em fonte de renda e instrumento de poder clerical.
Esse abuso atingiu seu auge no início do século XVI, quando a venda de indulgências foi utilizada para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. A reação veio em 1517 com Martinho Lutero, monge agostiniano, que denunciou tais práticas em suas 95 teses. Lutero considerava o purgatório uma invenção sem base bíblica e um desvio do sentido da graça redentora de Cristo. E digamos de passagem que ele estava certo, né? Não tem realmente, né, nada na Bíblia escrito que justificasse, né? Por isso que ele fala que é uma invenção sem base bíblica, e também o desvio. O conflito desencadeou a Reforma Protestante, que rejeitou totalmente a doutrina do purgatório e a intercessão pelos mortos. Teologicamente, o purgatório também pode ser entendido como uma tentativa da Igreja de suavizar a doutrina das penas eternas do inferno, oferecendo uma concepção intermediária, um sofrimento limitado, voltado à purificação e à esperança da salvação, em vez de uma condenação definitiva lá no inferno, né? O purgatório apresenta-se como expressão da misericórdia divina, em que o amor de Deus purifica e não apenas pune. Assim, o purgatório nasceu de uma visão pastoral que buscava conciliar a justiça e a misericórdia de Deus, mas ao longo dos séculos acabou envolto em questões econômicas e políticas que marcaram profundamente a história do cristianismo e a ruptura entre católicos e protestantes. Eu quero compartilhar também uma outra coisa que outro dia eu até citei, que eu acredito que seja até importante, até para os nossos estudos, que é o Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo você pode baixar diretamente do próprio Vaticano, tem em todas as línguas, mas é só digitar aí na internet que você consegue uma cópia em PDF, né? Então, esse daqui é o Catecismo da Igreja Católica. Edições Loyola, novíssima edição, de acordo com o texto oficial em latim. Então, curiosamente, eu baixei esse PDF e fui lá buscar o conceito de purgatório. Então, aqui na parte quarta, aqui ele está falando sobre o inferno. Ah, tá. Então, aqui, ó. A purificação final ou purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Mateus, capítulo 12, versículo 32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. E assim vai. Né? Então, eu trouxe aqui só para a gente ver, né? Aqui é a última questão. Deixa eu ler, já que só falta essa questão. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu
pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas, segundo o livro de Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Socorramos-nos e façamos comemoração dele. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai, por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas orações. Então, aqui são as passagens, né? Essa de Mateus é Jesus falando, né? E aqui o livro de Macabeu, pelo Catecismo da Igreja Católica. Essas referências aqui, 623, 622 e adiante, né? É um resumo, aqui, 622, né? É um resumo lá daqueles parágrafos onde ele vai explorar melhor as passagens da Bíblia. Ou seja, tirando leite de pedra, né? É apenas uma interpretação, mas não há nada escrito. Agora a gente vai entrar no texto do céu e inferno, e agora a gente vai esmiuçar, aliás, agora Kardec vai esmiuçar isso, mas de uma forma, como a gente já havia comentado, de uma forma tão fluida, né? Uma coisa tão tranquila, e aí a gente vai entender melhor com a explicação dele. Porque na aparência parece uma ideia boa, né? Quando você vê esse dogma da igreja, você vê que é uma ideia boa de, de piedade, né? Etc. e tal. Mas a ideia é incompleta. E como a gente leu no final do artigo que eu trouxe, era uma maneira também de justificar aquela ideia de uma beatitude eterna para os que foram bons e uma vida miserável para aqueles que foram ruins, né? O fogo eterno, né? Mas a ideia é incompleta. Nós vamos aqui para o texto de Kardec, e eu tomei a liberdade de tentar identificar as ideias principais em cada parágrafo. Então, nesse parágrafo aqui, eu coloquei aqui como a temática que a gente vai entrar, o Kardec vai entrar na origem histórica e racionalidade do dogma do purgatório. Então, nós vamos entrar agora no texto. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para faltas de gravidade moderada. É o que a gente vem falando, né, nessa introdução. Então, a ideia ela é muito melhor do que aquela ideia do inferno, né? Fundamento de equidade e necessidade moral do purgatório. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a par da condenação perpétua. Equidade nos arremete à ideia de justiça, né? Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte, tanto para crimes quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente de faltas mais leves? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem que tivessem cometido graves males
o que não seria justo nem racional. Então, a idade, né, a idade não, a ideia, né, a idade de uma equidade, de uma justiça, né, conforme a pena. Incompletude e deturpação da ideia original é o que a gente vai encontrar nesse próximo parágrafo. Mas a noção do purgatório devia forçosamente ser incompleta, dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dele uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas em fogo menos intenso. Aqui ele colocou em fogo baixo, né? O purgatório está em fogo moderado. Sendo um progresso incompatível com o dogma das penas eternas, as almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem ou que se mandam rezar por elas. Abusos e mercantilização das preces. Se a ideia original era boa, o mesmo não se dá com suas consequências, pelo abuso a que deu origem. Com as preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno. Né? Lacunas doutrinárias e nova explicação espírita. O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas claramente definida. Estava reservado Revelação. à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder-nos-ia demonstrar. E realmente, quando você vai ler o dogma, mesmo no catecismo, eles falam de uma pena mais, aliás, de uma situação de menos sofrimento, ainda que haja o sofrimento dessas almas no purgatório, mas uma coisa mais branda, mas não fala que tipo de penas elas estão ali cumprindo. Kardec vai explorar um pouco mais para frente, nos próximos parágrafos, também a grande questão, né? Elas não saem de lá a não ser pelas preces, pelas esmolas, etc. e tal. Então, onde que entra o mérito dessas almas? Então, basta alguém orar, né, para que elas saíssem. Fora todo o problema, né? Como ele coloca aqui, né? O purgatório tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno, por conta desse pagamento, as preces pagas, né? E a explicação, né, que torna mais justo com a ideia da pluralidade das existências. As vicissitudes da vida como purificação e aprendizado da alma. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos. Na maioria dos casos, ele é infeliz neste mundo por sua própria culpa. Mas, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir para a Terra, onde expia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores que não foram reparadas. Sofre numa vida de provas o sofrimento imposto a outros numa outra existência. As vicissitudes que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve desfazer para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições da experiência, rudes lições por vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes
que desenvolvem as forças da alma, assim como as suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem e de onde ela sai vitoriosa, se tiver força para sustentá-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante como um soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. O progresso através das reencarnações. Cada existência é, para a alma, uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus, ou permanecendo no mesmo ponto. Nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito, e como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, seria preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, pois a uma mancha não removida ajuntou uma outra. O verdadeiro purgatório, os mundos de expiação. É, portanto, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, em outras palavras, que ela se purga, se depura, né? Até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde partem para fruir da felicidade suprema. O purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que nós vemos, que tocamos e que sofremos. Ele está nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos. Nela, os homens espiam o passado e o presente em proveito de seu futuro. Mas, ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado a termo nosso tempo, ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um conforme suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Então, esse parágrafo aqui, aliás, o texto inteiro, né? Mas fica muito claro, né, o raciocínio quando a gente fundamenta essas ideias com as bases doutrinárias que Kardec traz no Livro dos Espíritos, sobre a justiça divina, né, no Livro dos Médiuns. Ele vai desenvolvendo toda essa temática, e aqui ele aprofunda. Então, o que que ele tá, qual é o contraponto que ele faz, né, com o purgatório que foi apresentado pela igreja, né? Então, quando ele fala de localidade, ele fala que são os mundos em expiação, como a Terra, por exemplo, né? E cada momento que a gente está vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, são provas apresentadas para que nós, pelo nosso próprio mérito, lutando contra essas vicissitudes, melhorando-nos a cada, a cada dia, a cada vivência, a gente consegue, então, sair desses mundos inferiores e passar a viver num mundo cada vez melhor, conforme o nosso adiantamento. Ou seja, o mérito, primeiro ele fala a ideia de purgatório como esses mundos, né? E depois ele vai falar também do mérito. Porque a ideia, do dogma é que você vai ficar um tempo lá. Então, quer dizer, basta você ficar um tempo lá para depois você entrar na graça de Deus. E outra, você sai por causa das preces dos outros. Mas é o seu papel de ter se melhorado ali. Então, esse contraponto que o Kardec coloca aqui, né, ele é muito importante e devolve, quer dizer, devolve no modo de falar, né, porque isso nunca foi tirado de nós, né, como espírito, mas devolve no sentido do que a igreja passou
séculos ensinando, devolve para nós a nossa própria autonomia, né? Nós estamos no controle das nossas vidas. Os nossos sofrimentos, as nossas alegrias são consequências de como nós trabalhamos e nos melhoramos, né? Mas isso depende muito da compreensão da encarnação, da reencarnação. Se tu não aceita a reencarnação, o purgatório é necessário porque a prece aos mortos vai auxiliá-los a se purificar. Então, eles ficam purificados devido às preces. Nós, na compreensão da doutrina espírita, sabemos que só haverá purificação se o espírito reencarnar e trabalhar as suas imperfeições. Mas os dogmas da igreja é o contrário. Tu só sai do purgatório se as pessoas orarem por ti. E a tua alma fica purificada. O uso Esse é o, racional da pa- fé, né, da doutrina espírita. esse é o papel que o Kardec está desempenhando e o objetivo desse livro, né? Trazer a ideia dogmática e fazer um confronto racional. Então, quando ele apresenta a ideia da reencarnação, né, a ideia que o Espiritismo nos traz, em confronto com os dogmas, ele está colocando, fazendo um estudo comparativo, né? Mostrando Sim, qual que é porque a se tu mais não lógica. orar, se não E, houver oração, aquela alma não sai do purgatório por si, sim, sozinha. Tem uma coisa que meu espírito se revolta contra alguns termos, como penas, castigo. Para mim, pena e castigo não existe, porque todo o processo evolutivo do espírito é um processo educativo. Então, na medida disso, é, o castigo não existe. O que existem são consequências morais daqueles atos que o espírito provoca. E é pelo aprendizado que, na verdade, a gente vai evoluindo. olha, eu também concordo plenamente contigo e Kardec também concorda plenamente com você. A gente só vale ressaltar o seguinte: nós estamos na quarta obra fundamental da doutrina espírita. E o Kardec, ele já estabeleceu, né, para nós que esses conceitos de castigo, de pena, essas palavras que aparecem nas obras fundamentais, o Kardec ele já fez uma ressignificação disso. Então, quando você lê castigo, penas, essas coisas e tal, lembra que a gente fala, né? Esses livros, eles têm um subtítulo, né? Segundo as bases doutrinárias estabelecidas nos livros, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E ao longo, né, da codificação dessas obras, ele vai ressignificando. Ou seja, ele não vai, como ele fez com algumas palavras, né? Algumas palavras ele tem que criar, fazer um neologismo, né? Criar uma nova palavra para uma ideia nova. Porque se ele utiliza a mesma palavra, ia causar muita confusão. Aqui dá-se ao contrário. Se ele tenta criar um outro vocábulo, ele não consegue imediatamente tirar a ideia que já existe nessa palavra. Então, o que que ele fez? Ele continuou usando castigo, continuou usando penas, etc. e tal. Só que, como você já tem fundamentado os pilares da doutrina, você já vai lendo isso e reinterpretando essas palavras. Então, quando o espírita que está lendo o castigo, ele entende que é um castigo que ele mesmo se impôs, porque é uma consequência do que ele fez ou deixou de fazer.
Isso para nós, né, quando nós começamos realmente a estudar a doutrina, ficou muito claro, né, essa conceituação de pena e castigo como absolutamente, inclusive do viés da interpretação de castigo físico, né? Então, a reencarnação, o fato de alguém nascer com alguma limitação, ou era um castigo físico explicado, né, quase que pelo conceito das almas caídas aí, né, dos anjos caídos. Então, para nós agora fica muito claro, depois de tanto estudo, quer dizer, não adianta, é muito clara essa racionalidade. O espírito sofre as consequências das escolhas que ele fez durante a vida, simples assim, a cada encarnação, né? Então, isso fica muito claro. E aí, é claro, né, Fernanda, a gente concorda evidentemente com tudo, que são medidas corretivas realmente, né? Da mesma forma que um pai, uma mãe, quando quer corrigir um seu filho, pedagogicamente falando, né? Não vai dar, não vai bater, não vai dar uma surra, como se fazia antigamente. Se apanhava de palmatória na escola, né? Mas faz o quê? Vai querer justamente algo que seja compreensível para ele, a escolha que ele fez, aonde ele errou, enfim. Então, isso para nós fica muito claro, esse conceito de pena, castigo, punição, né? São conceitos que a gente já internalizou de uma forma como Kardec as definia, usando o mesmo vocabulário, mas evidentemente com uma conotação completamente diferente do dogmatismo religioso. Ainda existem espíritas que não entendem isso, porque eu vou citar dois motivos apenas, né? E que são os mais evidentes. Primeiro é o que a gente estava falando antes da gente iniciar o estudo, né? De que espiritismo nós estamos falando? Né? Então, o Kardec ele sempre coloca o espiritismo bem compreendido. Então, por que essa confusão ainda de alguns espíritos, no meio espírita, né? No movimento espírita, esse movimento espírita cheio de sincretismo? Por quê? Primeiro, porque fizeram uma misturada, né? Trouxeram conceitos como karma para dentro da doutrina espírita, principalmente com aquela ideia. Fulano veio cego porque ele furou o olho do outro lá da vida. Né? Não é assim que se dá a expiação. O que é isso? Falta de estudo, falta de compreensão. Né? E a outra coisa é exatamente a falta de um estudo adequado. Porque a pessoa, ela mal lê o livro dos espíritos e ela passa a ler um livro como esse, ou o próprio Evangelho. O próprio Evangelho. O próprio Evangelho, se você não fizer a interpretação das passagens de Jesus ali, e Kardec vai fazer a exegese retirando dali, extraindo dali os ensinamentos, mas segundo o Espiritismo. Então, essas duas coisas, essa mistura que existe ainda, né, no meio espírita, de obras e de ideias que não tem absolutamente nada a ver com a filosofia espírita. Ideias da teosofia, ideias de obras mediúnicas, esoterismo, né? Então, essa ideia de ainda ficar discutindo quem foi a encarnação de quem, tudo isso atrapalha um bom entendimento. Então, se a pessoa ela realmente ela não fez esse estudo, né, não tem essa base, ela vai continuar interpretando tanto o Evangelho como o livro Céu e Inferno, onde ela vê castigo, ela vai estar lá com os dogmas na cabeça dela. Ou seja, ela se tornou espírita, saiu da igreja, mas os conceitos não saíram. E para piorar, ela ainda traz conceitos aí de outras vertentes espiritualistas, que não tem nada a ver, né, com o espiritismo. Isso tem um peso muito grande por conta do atavismo ancestral. Nós carregamos essa coisa de culpa, castigo, sofrimento, que Deus pune, Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo. E por outro lado,
E aí, do ponto de vista, até falando um pouco, analisando psicologicamente, existe, às vezes nós vemos, né, determinadas pessoas se expressarem de uma forma que acabam caracterizando algo inconsciente que nós às vezes temos de querermos fazer a justiça de Deus à moda da nossa justiça, né? Então, por exemplo, quando a pessoa usa a expressão, ah, não, eu perdoo, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu estou falando o quê? Eu estou falando que eu quero que essa pessoa seja castigada conforme o meu entendimento, né? Então, sentimento às vezes de vingança, e isso está no nosso inconsciente, é um arquétipo assim impressionante, como no fundo nós queremos que as pessoas paguem mesmo. Bom, a gente viu isso recentemente, quer dizer, é, não basta o ser humano promover uma guerra, ele ainda precisa bloquear qualquer ajuda humanitária que chegue. O que que é isso? Isso é instinto de perversidade, é o requinte de maldade que existe no sentido de não, eu matei, não, mas eu quero mais, eu quero que quem ficou morra de fome. Então eu não deixo chegar ajuda humanitária. Então, nós temos isso de uma forma, às vezes, tão enraizada, em que quando nós nos deparamos com essa justiça, com essa misericórdia de Deus que se renova a cada dia, né? Porque a cada dia realmente se renova a nossa iniquidade, nós somos perfectíveis, nós não nascemos perfeitos, nem fomos criados perfeitos. Mas existe muitas vezes um sentimento íntimo, às vezes até inconsciente, desse desejo que seja feita, que a justiça de Deus seja como a nossa, né? Ou olho por olho, dente por dente. Sabe, você falando, eu lembrei daquela passagem que os discípulos de Jesus, o Tiago e João, quando eles vão procurar lugar, né, Hospedaria. para eles, hospedaria, né, porque eles iam passar a Páscoa, e Jesus incrivelmente escolheu o pior caminho, né, que era Sim, bem por dentro da vila dos samaritanos, né? E aí ele volta e não conseguiram nada. Ele falou: Senhor, queres que a gente mande descer fogo do céu para acabar com esta gente? E pois isso é. se baseando no Antigo Testamento, né, onde, né, aquelas ideias. E Jesus virou para ele e falou: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir, né? Então, é por isso que um pouco antes a gente estava comentando, né, que às vezes a pessoa nem entendeu o Espiritismo e muito menos a moral de Jesus, né? Porque fica claro quando você começa a meditar um pouquinho mais a respeito, né, do que é uma justiça, que nem você falou. Não, está perdoado. Mas ele que não vem aqui, não passa na minha frente. Ou Na minha, então, Deus está vendo. sabe, Deixa. Eu lembrei do Tiago e o João, né? Vai cair um fogo na cabeça dele. no Livro dos Espíritos tem uma questão que outro dia nós estávamos trabalhando e realmente eu fiquei muito pensativa, né? Que vai falar sobre a guerra, né, se a guerra é necessária, enfim. E tem lá um determinado momento que eu não sei se é Kardec que faz o comentário ou é o Espírito respondendo, não me lembro. Mas ele diz que é possível fazer uma guerra com humanidade. E eu pensei comigo, como alguém pode fazer uma guerra com a humanidade? Porque na minha cabeça a guerra já é algo de desumano, né? Mas enfim. E aí depois eu refletindo, é exatamente isso, quer dizer, a guerra acaba se tornando, a gente sabe todos os benefícios que ela acaba trazendo em relação ao progresso, etc. Mas eu pergunto, é aquilo que eu acabei de falar, o que que é você fazer uma guerra e ainda aqueles que sobraram, você negar ajuda humanitária? É requinte de maldade. É não fazer uma guerra, entre aspas, com a humanidade, né? Para mim ficou muito clara essa questão agora, né? Porque é aquela coisa assim, não, eu quero matar até o último suspiro mesmo. Então, é uma questão muito profunda essa. E é bem em cima do que nós temos, às vezes, dentro de nós, né? Querer o olho por olho, dente por dente. Para entender a doutrina espírita,
Aqui fazendo só um parêntese, tá? Depois a gente já volta para o texto. Mas aquele negócio, às vezes a gente acha que está entendendo a doutrina espírita, mas é só quando a gente se depara com essas questões cotidianas, eu não estou falando de qualquer questão, ah, a gente, principalmente no nosso século, no nosso tempo, né? A gente está vivendo barbáries aí, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Bem, mas vamos lá para o texto. A reencarnação como meio de reparação e justiça divina. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições, sendo-lhe então concedida a vida corporal como meio de reparação. É por isso que o espírito nela reencontra ou as pessoas que ofendeu, ou situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, ou ainda situações opostas às que viveu, por exemplo, enfrentando a miséria, se foi um rico mau, ou uma condição humilhante, se foi orgulhoso. Não se trata de um duplo castigo, mas o mesmo a que se dá sequência na Terra, como complemento, com vistas a facilitar seu adiantamento para um trabalho efetivo. Do próprio espírito depende fazê-lo proveitoso. Não vale mais voltar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o homem deva tudo aos próprios esforços, sendo assim o artífice de seu futuro. Se é infeliz, se o é por um tempo maior ou menor, que não se queixe senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sempre aberto. O Espiritismo e a redefinição do purgatório. Se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns e as ansiedades de que padecem, e o tanto que tal posição torna-se mais penosa pela impossibilidade em que se encontram de enxergar o fim desse sofrimento, poder-se-ia dizer que, à vista deles, encontram-se no inferno, se esse termo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. É mais ou menos o que o Fernando comentou há pouco, né? Sobre o inferno estar na nossa consciência, não necessariamente, né, em um lugar, né? Por isso que ele coloca aqui, né? Encontra-se no seu inferno particular, na sua consciência. Se esse termo não implicasse a ideia de um castigo eterno material, que é o conceito dogmático da igreja, né? Do castigo eterno e material por quê? Porque lá eu sofro. Eu sinto, né, todas as agonias, as dores, o frio, o calor. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, nós sabemos que a duração desse sofrimento está subordinada à melhora do quadro. O Espiritismo não veio, portanto, negar a penalidade futura. Veio, ao contrário, confirmá-la. O que ele destrói é o inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, porquanto prova que nele nos encontramos, definindo e detalhando, explicando a causa das misérias terrestres, conduzindo a crença com isso aqueles que o negavam. Então, Olha, é o trabalho que a doutrina espírita está fazendo, né? De ressignificar os conceitos, né? Condena o espiritismo às preces pelos mortos? Bem ao contrário, porque os espíritos sofredores as solicitam. O espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra-lhe a eficácia para os reconduzir ao bem, né? Um grifo de Kardec, né? Porque a prece alivia, né? A prece encoraja, abreviando por esse meio seus tormentos.
Aqui é uma nota de Kardec, que está lá no final da página, que eu não vou rolar. Ele está pedindo, inclusive, para a gente ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, né? Ação da prece. Né? O Kardec vai abordar esse assunto com mais profundidade lá. Falando a inteligência, ele restituiu a fé aos incrédulos e a prece àqueles que dela zombavam. Então, mais uma vez, né? Falando a inteligência. Então, o Espiritismo está trazendo a coisa de uma maneira racional e não mais falando através do medo imposto por essas ideias de fogo eterno, de demônio. Então, falando dessa forma, ele restitui a fé, o Espiritismo, né? A quem? Aqueles que não acreditam mais, né? Porque mesmo aqueles que eram da igreja viam naquelas ideias absurdas. Aliás, até hoje, né? A gente vê um absurdo e o contraste com como é que Deus ele pode dar o céu para uma mãe e para esse filho que cometeu um pecado, um fogo eterno. É uma incoerência profunda, porque qual é a mãe que vai ser feliz sabendo que seu filho vai ter que cumprir uma pena eterna? Então, isso não fala a razão, isso fala através de medo, né? Então, restitui a fé para esses incrédulos. E por conta desses absurdos, perderam sua fé. E a prece, aqueles que delas zombavam. Ou seja, que a prece, ela tem um poder muito maior do que nós imaginamos. A ação da prece, né? O Espiritismo estabelece, porém, que a eficácia das preces está no pensamento, não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração, não as dos lábios. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Não passa na cabeça de vocês Jesus falando sobre esse tema, né? O fariseu e o publicano, quando eles estão orando, né? Um com toda a sua arrogância e o outro se humilhando, né? Porque um fala do coração e o outro fala apenas do seu egoísmo. Quer se passe na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua adoração, o castigo sempre chega a seu termo, cedo ou tarde. Portanto, não há, na realidade, senão duas alternativas para o espírito: punição temporária proporcional ao grau de culpa e recompensa proporcional ao mérito. O Espiritismo rejeita a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno restringe-se a uma figura simbólica dos grandes sofrimentos, cujo término é desconhecido. O purgatório é a realidade. Quando você estava lendo, falando Hum. sobre a questão da consciência, eu lembrei muito bem do inferno do movimento espírita, o umbral. Eu sabia que a Que gente Kardec, a gente ia Kardec chegar lá. descarta totalmente. É isso que eu tinha falado. É porque, olha só, Kardec ele tem todo um trabalho de tentar tirar da mente das pessoas essa ideia equivocada de um lugar que você vai sofrer, etc. Ou seja, o inferno, né? E depois de algum tempo, os espíritas vão lá, catam de novo o inferno, agora com outro nome, né? Olha, Na é realidade, o incrível, né? É umbral incrível. seria o purgatório no movimento espírita, porque depois vai a mãezinha lá e ajuda, depois vai alguém que interfere, ajuda e retira, ou ele passa um tempo lá e sai. Na realidade,
é a versão espírita do purgatório católico, o Ou umbral, seria, não ou o seria o inferno. O inferno inferno, e as tu não cidades, sai dali nunca mais. ou seria o umbral o inferno e as colônias espirituais, os purgatórios? Acho que não, porque as colônias espirituais têm lugares É, né? lindos, as pessoas cantam, É, escutam não, é verdade. música, etc, Mas olha, etc. então vamos aqui, significado simbólico e ausência do termo nos evangelhos. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, razão porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito, por onde vagueiam os espíritos sofredores, ainda mais que a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purificação. Por que então o Cristo não falou do purgatório? É que não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Serviu-se ele da palavra inferno, a única em uso, como um termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Se ao lado da palavra inferno fosse colocada uma palavra equivalente a purgatório, ele não teria podido indicar com exatidão o seu verdadeiro sentido sem abordar uma questão reservada para o futuro, e teria, além disso, o efeito de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua acepção geral, evocando a ideia de punição, continha implicitamente a ideia do purgatório, que não é senão uma modalidade de punição. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por esta mesma razão, restringir o inferno ao seu valor correto. Dado que, passados 6 séculos, a Igreja houve por bem suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, porque não se daria com outras questões em que se deu com esta. Kardec encerra esse texto, levantando também, né, a ideia, né, de que outras questões também Jesus não falou. Jesus não falou sobre tudo, né? E aqui a gente encerra o capítulo 5º. Então, agora sim, vamos fazer nossas considerações finais com relação ao texto de hoje, o purgatório. Nossa, agora sim, cada vez estou achando muito maravilhoso mesmo o estudo. E esse capítulo, como você disse, ele flui legal, dá para você ter uma, né, um compreendimento bem bacana. E assim, é muito interessante, porque vem aquela assim, a mistura de sensação, ao mesmo tempo que você fala, nossa, é um incentivo, né? Eu vou me melhorar cada vez mais, porque como é que fala? Naquela frase que fala ali, eu gostei. É, acho que é mesmo. A cada um conforme suas obras. Ah, é que Jesus fala, né? Você falou Cada bastante ali, um né? Eu gostei conforme. bastante que você fez bastante comentário sobre aquele ali. E assim, traz aquele sentimento também de tranquilidade, de paz, porque, gente, nada é assim em vão. Todos os esforços, né, da gente voltados para o nosso melhoramento e o nosso progresso, tem um sentido, né, nisso, né? Então, assim, nossa, gostei muito desse capítulo. Maravilhoso. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um estudo bem gratificante. E quanto aprendizado, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Agora, falta a parte prática, né? Para a gente não ir nem para o inferno, nem para o céu, nem para o purgatório, que a gente já viva em estado de espírito, ainda encarnados, né? Procurando sempre a nossa melhora. Então, vamos encerrar o estudo de hoje com um beijo no coração de todos e a despedida da nossa Marisa. Marisa, se despeça por nós aí.
nesse estudo tão Ariga- gratificante. Arigatou gozaimashita, oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita, um beijo no coração de todos. Até a próxima.